Vou te falar assim que, no final das contas, assim, quando você tem uma festa que a quebra é muito alta, que a festa foi muito boa. A pessoa já tem uma noção que vai ter, Então, assim, né? a pessoa, ela, putz, ok, né? Tá tão feliz e a festa bombou tanto, né? Eu sempre falo que uma festa que não tem hora extra e que não tem quebra nenhuma, putz, foi aquela festa meio, sabe, meio paradinha, meio, né? Foi tão animada. Oi, madrinhas! Oi! Meu nome é Juliana, tô aqui com a Lola e com a Fê. Estamos começando mais um Papo de Madrinhas. Eba! Já aproveita, se inscreva no nosso canal e no Instagram, que é Papo de Madrinhas Cast. Hoje, antes de apresentar o nosso convidado e nosso papo do dia, queria falar que a gente tá com uma presença super especial, que é a marca I Love It. É uma marca aqui de Floripa, especializada em moda praia. E tem estampas exclusivas e modelos lindos, né, Lola? Maravilhosos. A gente tem sempre no nosso guarda-roupa e nas nossas despedidas, quando o destino é praia e piscina, tá sempre com a gente também. Presente, todo mundo sempre usando. É uma marca daqui de Floripa, muito legal. E pra vocês conhecerem mais um pouco da marca, o Instagram deles é I Love It _. Eu vou falar como escreve, tá? i.loveit_. E o site é iloveit.com.br. Tá? Entrem lá e vocês vão adorar, assim como a gente também gosta bastante. E aí, Lola, vamos começar. Vamos lá, hoje a gente tá com o Fábio Queiroz, que mais conhecido como o Fábio da Casa Rosa. Ele é super experiente já no negócio, né, de eventos. Já há mais de 20 anos já trabalhando com isso e faz mais ou menos uns 600 casamentos já até hoje. Bom, uma média. A gente Seja bem-vindo, né, primeiro. Obrigado. É bem bacana estar com vocês aqui. Na verdade, eu estou entre clientes também. Com certeza. Você se formou lá, né? Vocês casaram e também, né? A Ju se formou. Então, acho que vocês conhecem bem o espaço desde que a gente começou praticamente. Né? Um pouquinho depois. Acho que o teu casamento deve ter sido lá em... O meu casamento foi em 2010. E vocês começaram lá em que ano? A gente começou, na verdade, ali como Alameda em 2005. 2005, ainda. Mas a gente brincou um pouquinho com eventos ali em 2003. Então, praticamente, já estou há 20 anos aí nessa área de eventos. E, na verdade, foi por acaso, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse entrar nesse setor, né? Foi uma... A casa ali, na verdade, é uma casa de família. Ah, isso que eu ia perguntar, não sabia. Então, uma parte da minha vida eu cresci lá, passei minha adolescência, enfim. E depois a gente acabou voltando para São Paulo e a casa ficou fechada. Então, imagina, depois de ter morado aqui e voltar para São Paulo... Eu vinha todo fim de semana, né? Não queria ficar, né? Queria dar um jeito de voltar, né? Morar em Floripa. E aí acabou aparecendo oportunidade, assim, nessa parte de eventos. E aí eu falei, olha, de repente é algo que possa ser interessante. Aí eu chamei a Dani, a minha irmã, que também estava lá em São Paulo. Aí já trabalhava juntos. E falei, Dani, vamos começar um negócio aqui. Então, acabou dando certo. Super certo, né? A gente fala em evento, a gente lembra da Casa Rosa, né? Sim. E o interessante é que a gente veio com uma proposta, naquela época, bem diferente, justamente pelo fato de a gente não ser da área. Então, sempre a nossa visão foi muito assim como a visão do cliente, né? Então, claro que foi um aprendizado. Era outra época, era um momento diferente, né? O tipo de evento é muito diferente do que se fazia naquela época, hoje. Então, acho que a gente acabou acompanhando bastante assim, toda essa mudança assim, no setor de eventos em Florianópolis, né? Cresceu muito, né? Cresceu bastante, né? Os eventos... a gente sempre trabalhou e procurou assim, fazer algo de bastante qualidade. Mas o mercado de eventos em si em Florianópolis mudou bastante, né? Os eventos hoje são produções maiores, com um nível maior de exigência. Então, a gente foi se adequando nesse período e, de fato, a gente conseguiu... Acredito que fazer algumas mudanças, algumas tendências daquilo que se tinha em Florianópolis, mas também tem muita gente, né, que trabalha nessa área com bastante competência. Então, o setor, de forma geral, em Florianópolis, eu acho que é um setor que vem crescendo assim, de forma bastante positiva. Eu acredito que o serviço de vocês ajudou a melhorar um contexto inteiro de Florianópolis, assim, que as pessoas começaram a se espelhar em vocês, reproduzir isso. Mesmo. Então, aqui, o pessoal daqui ganhou bastante. Com base em vocês. Sim, na verdade, assim, acaba que algumas coisas a gente também se espelhou no trabalho de outras pessoas, né? Isso é fato, tanto daqui quanto de fora. E algumas coisas que a gente foi introduzindo também acabaram servindo de espelho. Então, eu acho que, de uma certa forma, o mercado todo foi evoluindo bastante, né? Então, tem pessoas, né, que passaram, que hoje já não estão mais no mercado, mas que fizeram
muita diferença nessa área, como o Zeca da Câmpora, a Sônia Gendiroba, né? Que foram pessoas assim, que trouxeram, né, uma questão, assim, uma visão da gastronomia diferente do que se tinha uma gastronomia, em Florianópolis, né? Acho que a gente entrou um pouco nesse período, assim, um pouquinho depois que eles já estavam, né? Então a gente conversava bastante com o Zeca, bastante com a Sônia, né? Justamente assim para trabalhar e desenvolver a questão da gastronomia. E depois tem uma série de empresas que foram desenvolvendo, né? O próprio Estilos, ali o Leno, né? Que vem, né? Fez um trabalho, né? Bastante grande, trabalhou muito tempo ali na CM. Então tem várias empresas assim que evoluíram bastante nesse setor. Agora, é um setor de, né? Tem que gostar muito para trabalhar nessa área, né? Porque a gente gosta. A gente adora. Mas a parte prática a parte é diferente. prática, exato. Não, na verdade, assim... Porque são todos clientes exigentes, né? Porque assim, é o dia do evento, o casamento, é o momento da pessoa. Então, a pessoa tá esperando o melhor... Trabalhar com são expectativas. Sonhos, exato. São sonhos. pessoas que às vezes nem são acostumadas a fazer festa, não fazem aniversário, mas no casamento quer que seja a festa. Talvez seja até a única festa que a pessoa produz. Normalmente a gente tem, né? Claro, que alguns clientes que a gente atende mais vezes, né? Mas a grande maioria dos nossos clientes são clientes de um evento, né? Claro. E o evento da vida. Exato. Então, você realmente tem que fazer um trabalho onde, primeiro, você tem que mostrar que você, né, tem competência para alcançar aquilo que a pessoa deseja. E, claro, que também existe toda a questão pessoal envolvida, né? É muito diferente atender um casal que vai fazer um casamento do que um evento corporativo. É totalmente diferente a dinâmica de atendimento. Grande parte dos profissionais, algumas vezes nem são os mesmos. Então, fotógrafo de casamento geralmente é diferente do fotógrafo que faz corporativo, né? Algumas pessoas de decoração preferem focar em casamento, outros preferem focar na parte corporativa. Então, assim, por mais que seja evento, e muitas vezes a pessoa entenda que vai ser, de repente, muito parecido, mas, assim, o contexto é muito diferente, né? Do corporativo e do social. E realmente no social às vezes é parecido para quem não entende, mas por trás é muito diferente, né? Toda a dinâmica, todo o processo para chegar naquele resultado, né? É verdade. Agora, no social, né? No casamento, quem também tem um grande esforço de conseguir entender a essência, o que é o sonho, é o pessoal da decoração, né? Eu falo que a gente tem né, também esse trabalho, mas querendo ou não, o nosso produto, ele é um produto onde, né, a pessoa, ela quer muitas vezes que a gente faça aquilo que a gente sempre fez com qualidade, né? E na parte da decoração, a gente percebe que muitas vezes a pessoa ela quer que o decorador faça algo diferente com qualidade. Sim, é uma transformação. A gente sempre fala isso. Mas é bem isso mesmo. As pessoas querem, eu quero uma coisa diferente. E o quê? Tirar da cabeça isso. Eu quero igualzinho que eu vi no outro casamento, só que totalmente diferente, né? Esse é o brief da decoração. Né? Pra gente, a pessoa fala assim, não, eu quero algumas modificações, eu quero mudar cardápio, enfim... Mas a dinâmica, né, daquilo que a gente faz, é claro que existem estilos diferentes. Você tem um menu de degustação, tem um buffet, tem horários diferentes. Tem tempo de coquetel que muitas vezes tem que ser maior, né? Quando é mais tarde, o coquetel tem que ser mais curto. Mas assim, o briefing, ele muda menos do que na decoração. Sim, né? Com certeza. Então, hoje o que o pessoal acaba buscando assim, muito na Alameda... é justamente essa entrega que a gente faz, né? A pessoa sabe que vai chegar num lugar estruturado, que a gente vai dar conta, que a gente tem uma equipe boa, que a gente tem uma gastronomia gostosa. Então, Não, surpresa, né? Assim, ruim, no caso. Exatamente. Se tiver Então, esse que acaba sendo um diferencial nosso, né? Agora, claro que nesses 20 anos a gente tem tudo quanto é história para contar, né? E é isso que a gente quer ouvir. A gente quer fofoquinhas. Né? Então, falando desses 20 anos, como é que foi abrir mão da tua casa, né? Tu falou que tu morasse ali e colocar um povo lá dentro pra fazer festa, assim, tem um apego, alguma coisa assim? Pra mim e pra minha irmã foi fácil. Difícil foi conhecer minha mãe, isso que eu ia né? dizer. Pra quem quer abrir o negócio, vai. Com a minha mãe ali foi um pouco mais difícil. Mas assim, foi um processo, né? Não começou e se transformou como está hoje, né? Foi um processo que foi... a gente começou com festas menores, inclusive o primeiro casamento que a gente fez... né? O pessoal, inclusive, a gente tem relacionamento com eles e já está indo para quase 20 anos de casamento deles, né? E eu lembro, assim, outro dia eles estavam ali conosco, eu até falei assim, né? O Ricardo, falei assim, nossa, cara, vocês foram corajosos na época de fechar De conosco, fechar aqui, assim, né? Deu tudo super certo. Mas é claro que pra gente era tudo muita novidade, né?
Então, a gente até, quando falou, poxa, são 200 pessoas, eu imaginei que vão ser tantos carros, então a gente vai precisar de tantos manobristas, mas eu não imaginava que iam chegar todos os carros tão juntos depois da cerimônia, né? Então, nesse momento, eu já falei, peguei todo mundo, falei, quem sabe dirigir aqui, né? Então, Vamos dar um jeito. Peguei todo mundo e coloquei para fazer aquela parte da manobra, né? Aí depois, cada um voltou para sua área e a entrega foi super bacana, foi um casamento super, né? Para época, muito diferente, deu tudo super certo. O primeiro 200 convidados E tratado ainda. Mas tanto deu certo que a gente é amigo até hoje. Sim. Mas assim, mas é uma gratidão, assim, eu sempre falo para ele que é uma gratidão porque realmente, assim, para você ter o primeiro cliente numa área que a pessoa ela tem que ter uma segurança, né? E não conhecia o nosso trabalho, né? Então, claro que depois do dele foi evoluindo, sim, né? Então, um evento sai 2, né? Se você fizer ele bem feito, ou 3, e assim vai. Então, mas outro dia eu tava brincando com ele, eu falei assim, putz, Ricardo... Que coragem. Eu olhando assim o que a gente faz hoje, o que a gente fez lá, a estrutura que a gente tinha e tal, né? Te agradeço mais ainda. Tá, tu falou ali do empratado, como é que funciona isso? Tem os serviços, né? A francesa, o buffet americano e o volante, e o né? menu, assim, né? Na verdade... Tens um preferido? Puxa vida, né? Não tem certo e errado, depende um pouco do contexto e do tamanho do evento. Do horário, de muita né? coisa. O horário, enfim... Mas imagina assim, que uma festa para 1000 pessoas, por exemplo, eu não vou fazer empratado, né? Porque você tem que ter uma estrutura gigantesca, ficaria um tempo de serviço muito longo, então o ideal seria um buffet. Agora, se você pega um evento para 20 pessoas, eu acho que o buffet também já, né? Ok, sentido. Mas... Fica charmoso, né, o empratado. Ou vai para o empratado ou para o menu degustação, que eu acho que faz mais sentido, né? Mas se a gente pensar assim, em festas de 150, 300 pessoas, acho que qualquer um desses serviços encaixa bem. E aí é questão de estilo mesmo, né? Se você quiser uma festa mais tradicional, aí vai pro buffet, né? O tradicional não significa que é formal, né? Sim, Ele só é mais tradicional mesmo. As pessoas estão mais acostumadas, acontece há mais tempo, enfim. E você pode ter um buffet mais descontraído, onde as pessoas não vão, né, todas ao mesmo tempo. Você tem um som um pouco mais alto, enfim, e tá um pouco mais descontraído. Mas você pode também ter um buffet mais formal. Aí dá aquela paradinha, a música fica mais tranquila na hora do jantar, as pessoas se servem e depois começa de fato a festa, né? Mas o que é, por natureza, já mais mais formal é o empratado, né? Porque o empratado realmente vai recebendo os pratos, primeiro, segundo, terceiro prato, a pessoa tem que estar sentada nesse momento. Então ele é um serviço que ele não é tão comum, não é tradicional, mas ele é mais formal. E você tem o menu degustação, que aí... ele é o mais solto de todos, né? Então, você tem, né, toda a parte do jantar, ela pode ser servida em paralelo com a festa acontecendo. As pessoas, se estiverem no lounge, elas são atendidas. Se elas estiverem na mesa, se elas estiverem em pé. Então, assim, deixa a festa um pouco mais solta. Então, basicamente, assim, essas são 3 linhas que eu falo que são como se fossem 3 troncos, né? Que aí eles podem ramificar. Então, a gente mistura algumas vezes um pouco, né? A gente pega, por exemplo... Um casamento que a gente faz o coquetel, a gente dá uma esticadinha nele quase que nem um menu e depois monta o buffet. Né? A gente faz um que vai ser menu degustação, mas a gente monta uma ilha antes. Então você tem um pouco essa experiência da ilha antes, né? Que não chega a ser um buffet, mas é um serviço, né, na mesa, assim, imposta, né? Que a pessoa vai lá e se serve. E depois a gente faz em paralelo toda a parte volante. Então, na verdade, de acordo com o horário, de acordo com o estilo do casal, a gente vai montando aquilo que vai se adequando melhor ao estilo deles. Que também aí envolve decoração, envolve a música, isso que eu ia perguntar. né? Conjunto, né? Essa decisão, assim, tem que ser antes do layout, da decoração. Porque isso tudo vai influenciar em como a pessoa vai montar a disposição de mesa, se vai precisar quantidade de de espaço. mesa. Vai precisar de mesa. Você vai precisar... Se for, né? A gente já teve, assim, situações, por exemplo, né, que todo evento a gente acaba fazendo uma degustação. Né, eu ia perguntar isso também, se é essencial, tu acha? Eu acho que é bem importante, assim, sabe? É bem delicioso, isso sim. É bem importante. A parte favorita. É bem importante porque ali a gente alinha algumas coisas, né? Se é aquilo mesmo que a pessoa, né, imaginou, se de repente ela quer fazer algum ajuste no cardápio. Então, isso é bastante importante, até porque muitos casais, no dia do evento, não conseguem comer, né? Ou não comem tudo, ou se comerem não vão conseguir estar avaliando ali.
Então, e além do que também é difícil uma pessoa num casamento comer todas as opções que a gente Claro, faz. sim. Né? Então, na degustação, realmente, a pessoa ela consegue experimentar tudo, né? Agora, a gente já teve, por exemplo, casamentos, né? Que mudou para menu degustação, para buffet ou vice-versa, no dia da degustação. Né? Porque no dia da degustação a gente serviu, né? Hoje tá mais assim, difundido a questão do menu degustação, mas quando a gente começou... Era novidade, totalmente né? novidade. Ninguém... Vou passar fome. Eu acho que isso quer Eu dizer, adoro o menu degustação. eu acho que hoje é uma vencido. tendência, né? Tipo, cada vez mais as pessoas vão fazendo. Mas, especialmente, um povo que é mais jovem gosta. Mas o povo mais velho fica, vai naquilo, não vou... Ai, meu acha povo que não passa vai fome. ser... Acha que vai passar Né? fome. Exatamente. Pessoal, hoje a gente já... As pessoas né? ainda A gente come pensam mais, assim às um vezes. pouco, né? E a gente, é claro, que foi aprimorando de tal forma que a gente foi eliminando essa possibilidade de a pessoa, de repente, achar que não passou, qualquer coisa assim. Então, o serviço é bem em cima, é bem bacana. Mas existe essa questão, né? De muitas vezes a pessoa ter tido uma experiência ruim, né? Ou alguém que teve uma experiência ruim em algum serviço, enfim. E aí ela chega lá com a restrição do serviço. Eu falo, olha, você não pode tomar a tua decisão considerando que, de repente, você teve uma experiência ruim em algum local ou alguma situação que o serviço não foi bom e que isso não vai funcionar. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, eu não gosto de sushi. Por quê? Porque a primeira vez que você foi comer sushi, você foi num restaurante de sushi que não era bom. Sim. Aí você fala assim, realmente eu não gosto de sushi. Então, eu deixo isso muito claro para algumas pessoas que tiveram alguma experiência que não foi boa, que realmente do formato que a gente faz, funciona, né? Agora, isso envolve, é claro, que toda a parte, né, para você... Porque, na verdade, a diferença do formato de serviço, ele tem muito mais a ver com aquilo que a pessoa quer da festa dela. Eu quero uma festa solta, quero uma festa mais tradicional, quero uma festa que tenha um momento de jantar, quero uma festa que não tenha um momento de jantar, que tudo esteja acontecendo ao mesmo tempo. E isso é uma união daquilo que a gente vai fazer com o que ela está também fazendo com decoração, com a parte de, né, música, enfim. Então, por exemplo, né, a pessoa fala conosco, eu quero um menu degustação. Aí vai lá e monta um salão com lugar para todo mundo sentar em mesa e coloca um sonzinho meio baixinho. Vai virar um empratado de cumbuca. Entendeu? Não faz o menor sentido, Não faz o né? menor Todo sentido. mundo sentado. Né? Então, nessa situação, é melhor ou ir para empratado Muda ou o para o menu, buffet. ou muda o estilo da festa, né? Exatamente. Talvez a pessoa nem saiba exatamente como colocar em prática aquilo que ela sonha. Então, talvez essa conversa seja bem importante, né? Isso, não tem Dizer, ideia olha, de não. não sabe, né? Que existe, não sabia nem que existia a opção de menu degustação. Tem gente que acha que casamento é só o buffet, né? Era uma... Alinhar essa expectativa do casal, né? Chegar a perguntar assim, o que vocês querem da festa? Vocês querem uma festa que já chegue começando a festa, ou querem aquele momento mais tranquilo, enquanto as pessoas Eu acho que isso também depende do horário, né? Depende do horário. O meu foi bem tarde, eu fui voto vencido, que o meu começava às 8, deles falavam, de jeito nenhum começar volante. As pessoas estão morrendo de fome, elas trabalharam na sexta. Exatamente. A festa que começa mais tarde, eu sempre oriento, assim, que tem que tomar muito cuidado com o menu e com o empratado, porque senão pode estender muito. Em compensação, uma pessoa que vai casar, por exemplo, no local, às 4 da tarde... Não dá pra fazer um buffet. Não dá pra fazer o buffet, aquele tradicional, às 8 né? horas da noite. Você tem que esticar o coquetel, enfim. Você tem que ter um serviço com uma cadência, assim, diferente. Agora, é claro que a gente vai né, conduzindo, guiando, enfim, o casal, né? E aí, também é muito importante o trabalho, né, do cerimonial. O cerimonial é peça fundamental para construir essa dinâmica, né? A gente sempre brinca que ele é a cola de todos os fornecedores, né? Exatamente. Ele é digamos assim, o administrador da festa perante, assim, né, o casal, mas mais do que isso, né? Ele vai justamente também colocando as experiências que ele teve, as experiências boas, as experiências ruins. E é muito engraçado, porque assim, a gente, né, quando vai definir um tipo de serviço, até mesmo cardápio, ele pode ser feito, né, alguns casais chegam meio que virgem, assim, com ideias, né? Então, tudo é montado de acordo com aquilo que a gente vai passando. Olha, a gente tem isso, tem assim, funciona assado, tal, não sei o quê, né? E aí cria-se, o casal ele vai decidindo em cima daquilo que a gente vai passando. E existem, né, clientes que eles já chegam com algumas ideias formatadas, tanto de cardápio quanto de o estilo da festa, né? O que tu prefere? Eu acho que eu vou te falar assim que... Depende.
Na verdade, assim, eu prefiro quando eu recebo um pouco mais formatado, assim, porque a gente consegue entender mais o que o... E acertar mais, né? Exatamente. Porque a gente, às vezes, vai para um caminho que talvez não fosse exatamente o que a pessoa estivesse esperando, é mais fácil, assim, quando a gente já vê qual que é mesmo, assim, realmente o estilo, tá bem definido. Agora, muitas vezes as pessoas apresentam ideias pra gente, e aí eu falo, olha, isso aqui a gente nunca fez, mas eu acho que tem grande chance de dar certo, né? Isso aqui a gente já fez, deu certo, ou a gente já fez e não deu certo. Isso aqui a gente nunca fez e eu acho que pode dar errado. Só que de vez em quando a gente morde a língua, né? Porque já aconteceu situações, por exemplo, de a pessoa passar pra gente um briefing, né? E eu chegar e falar assim, putz, não sei se daria certo, tem risco, tal, não sei o quê. Aí a pessoa bate o pé e fala assim, não, mas eu conheço bem o meu público. Quero assim. E eu mordi a língua e deu super certo, né? Claro que, porque a pessoa realmente conhecia bastante, né? Os convidados. Então, por exemplo, né? Para dar um exemplo disso. Uma vez atendi uma noiva e ela quis fazer no mesmo evento buffet para uma parte e menu degustação para outra. Né? Aí eu agradar gregos e troianos. Literalmente, né? Aí eu falei, olha, a gente nunca fez, mas eu acho que é arriscado, porque assim, como que a gente vai definir, né? Ok, tem a parte do mezanino. Isso é muito festa de 15 anos, né? Mas 15 anos é mais fácil, porque você tem definido o adulto e o jovem, né? Exato. Agora, num casamento, é mais difícil. Então, na parte do mezanino, né? Ali ficaram assim o pessoal que seria do buffet, e ela criou na parte original da casa, ali onde tem os ladrilhos, enfim, mais menu. E eu falei assim, putz, mas imagina se a pessoa... Acho que eu fui nesse casamento. Você também? Que ela tampou a piscina inteira. Ela, não foi que tampou a piscina, foi na parte do... Tudo dentro do salão mesmo. Não, então achei. E aí, o que ela falou... Eu falei assim, olha, mas, poxa, a pessoa vai receber um menu de degustação, um filé que ele vem já cortado, enfim, né? Porque ela não pode... O menu de degustação você come com um talher só. Como que você vai garantir que o cara não vai olhar lá o medalhão lá em cima e vai falar, eu quero aquele ali, né? Sim. E se todo mundo, uma parte subir... Não vai. Ela falou assim, não, eu conheço o meu público e tal, e deu super certo mesmo, assim, sabe? Cara, foi assim, problema zero de alguém que estava num serviço, querendo subir em outro, assim, e realmente funcionou super bem, né? Então, mas bem arriscado mesmo. Mas assim, a gente brifa antes, mas foi super bacana, era bem a cara, assim, realmente do casal. E então, de vez em quando, a gente recebe algumas sugestões que eu fico meio assim, né? E mordo a língua, porque dá certo. E alguma vez já deu errado? Olha, assim, a gente já teve situações assim de a gente ter que ir ajeitando, que ninguém né? percebeu, mas vocês sabiam que estava dando errado. Porque assim, o famoso... errado... Assim, já aconteceu alguma situação na hora, né? Durante a festa ali, durante a cerimônia, que tu teve que resolver e dar um jeito. Ninguém percebe, porque a gente não percebe. A gente que tá ali, às vezes até a noiva não percebe. A ideia é que não perceba. Na verdade, assim, geralmente a gente percebe a diferença assim, entre uma festa, por exemplo, que foi muito redonda, com uma festa que de repente deu um pouco mais de correria, mas é como vocês colocaram, né? Pro convidado, pro casal, acaba que passou tudo 100%, mas a correria nos bastidores assim, para poder arrumar algumas coisas, quando não tá super alinhado, acaba sendo bem maior, né? E aí que entra a diferença de você ter estrutura, ter equipe, ter espaço, né? Porque você ajeitar algumas coisas assim, se você não tá estruturado, por exemplo, foi um número maior de pessoas. Né? É um clássico. Essa era uma pergunta nossa também, né? Das perguntas. Se você não tem estoque no local, se você não tem uma cozinha preparada que você consegue falar, ok, vamos puxar mais coisa, vamos tirar ali, vamos preparar, enfim, não tem como atender, né? E como que é isso? Assim, a noiva, é um casamento de 150 e bota 250. A gente trabalha para evitar esse tipo de situação. A gente deixa bem claro pro casal que isso vai prejudicar o padrão e vai sair mais caro. Porque as pessoas que vão de última hora, a gente cobra com multa, né? Claro. Porque por mais que, de repente, a gente vai atender igual, né? Mas ele gera um custo para a gente maior e gera um risco, né? De qualidade de serviço que prejudica a imagem do nosso serviço. Totalmente a festa, tudo. Então, isso acaba sendo como uma multa. E eu vou te falar, assim, que no início isso acontecia mais, assim, sabe? Hoje é bem difícil. E aí tem alguns fatores, né? Que contribuíram para isso. Primeiro... eu acho que as pessoas tomaram um pouco mais de consciência, assim, que não adianta você chegar e falar assim, ok, a gente está preparado para 10% a mais. Aí todo mundo vai calcular 10% a mais e vai colocar a margem mais ainda, né? Então, tem que ser um número real. Olha, a gente está se preparando para 200 pessoas, esse é o número, a gente está formatado assim e tal, né? Segundo, a comunicação está tão mais fácil
que a confirmação do número de convidados que um cerimonial faz está muito mais... Tá batendo do que... muito mais assim, perto do que realmente foi confirmado do que antigamente, né? Antes tinha mais dificuldade, você, né, não conseguia fazer uma confirmação e um acesso, né, à comunicação como é hoje. Então, assim, antes você tinha assim, uma quebra. A pessoa confirmou 200 pessoas, sei lá, a gente estava preparado de 180 a 220. Hoje, confirmou 200 pessoas, cara, vai dar 195, 202, 200 certinho. É muito mais exato o número, muito mais né? exato, né? Então, isso faz com que a gente, né, há já um tempo que a gente trabalha realmente assim, em cima de uma confirmação bem exata. Quanto tempo antes tem que dar esse número, assim? 10 dias antes é o grosso, no a gente faz um pente fino até 2 dias antes. Porque tem sempre alguém que, por algum motivo, precisa... Não, eu ia dizer que no meu casamento, o meu pai... Aquela coisa, a gente já fechou a festa para 300 pessoas. E aí, uma semana antes, ele resolveu que ele queria convidar mais 20 pessoas. Deu, pai, não vai dar. Mas a gente ligou lá e deu tudo certo. Mas a minha dica para as noivas é que não tem problema se tu quiser alterar a lista, assim, quer convidar um pouco mais de gente, ver o que o orçamento tá dando. Só avisa, né? Só avisa. Não dá pra contar com a sorte. Só avisa, né? Avisa que daí dá tudo certo, tu vai estar preparado. O meu teve as faltas lá, e daí no dia, eu acho que, sei lá, faltaram 2 pessoas dos que eu tinha confirmado. E, nossa, dá uma tristeza essas 2 pessoas que faltam, né? Porque tu sempre, podia ter chamado outras 2. Mas tem que falar pros convidados, sempre confirmar. Porque assim, primeiro, né, confirmou, existe um custo dessa pessoa, né? Claro. Então isso e a gente sabe que não é baixo, né? Se você somar tudo, né? A nossa parte de preparar da bebida, enfim, tudo, né? Então acho que hoje também tem uma consciência muito maior dos convidados, das pessoas, assim, né, de falar assim, ok, eu vou confirmar porque realmente eu vou ou eu não vou confirmar. Acho que antes, assim, né, 20 anos atrás, era um pouco diferente, sabe? Ok, eu vou... As pessoas tinham vergonha de dizer que não, eu vou ver. Né? Tinham vergonha de dizer que não. Isso. Ela, não, mas diz que não, eu prefiro saber. Ou confirma sabendo já que não vai, sempre tem vergonha de dizer que não vai, não vai Ou poder. confirmava e na hora resolvia não ir, né? E isso não era, assim, visto como um problema, assim, ou como a falta grave, né? Hoje, a pessoa confirmar e não ir, acho que já é considerado uma falta grave, sabe? A não ser que seja uma situação de emergência, gente. A não ser que seja no hospital, como a Lola tava no hospital. Aconteceu isso, de eu ter sido internada um dia antes do casamento. De uma amiga nossa, né? Mas eu acho que ela teria entendido porque ela é muito tranquila, né? Mas não fosse tão... Sim, mas aí tem uma... Sim, tem uma justificativa, gente. né? Força maior. Médico, E uma coisa assim que a gente perguntou para algumas amigas, algumas dúvidas que elas tinham na escolha do local. Eu acho que uma dica importante para dar para as noivas é observar a estrutura como um todo, né? Assim, pensar... Os bastidores, assim, que a gente não tem noção do que acontece. Como que é esse... De chegar lá e ver, assim, não só o local, mas pensar assim... Luz, qual é o número de garçom, gerador. Luz, se tem gerador à disposição, se vai ter, tipo, manobrista, se tem estacionamento. Observar global, né? Não observar só, aqui vai ficar lindo a minha festa. A comida é boa. Ou só a parte da comida. Na verdade, assim, né? Tem toda essa parte que seria a parte de serviço que vem junto, né? A quantidade de garçons, enfim, se tem a pessoa que vai cuidar dos banheiros. E, enfim, aí tem uma série de serviços, né, que tem que ver se está dentro ou não, né? O segundo ponto é o que realmente tem de estrutura no local, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, a gente tem, né, depois da pandemia, com a ampliação que a gente fez, tal, a gente tem 1.000 e poucos metros de salão, fora os banheiros, tal. Só que a gente tem uns 3.000 metros de área de trabalho. Então, se você pega, por exemplo, e vai num local que tem um salão de 500 metros e tem uma área de trabalho de 100 metros, é complicado, né? Porque não é a área suficiente de trabalho para poder atender realmente com qualidade, enfim. Então, os locais de eventos, as pessoas, de forma geral, os locais estruturados, né? As pessoas não conseguem enxergar o tamanho do espaço e da parte que existe, né, de retaguarda para o atendimento. Então isso é algo assim que eventualmente é importante as pessoas, né, saberem, porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, ok, eu vou fazer um casamento e vou montar uma tenda no jardim. Ok, ela vai montar uma tenda lá de, sei lá, 500 metros quadrados. Cara, ela tem que preparar mais outra de 500 metros quadrados só para trabalho. Sim. Só para atender aquela tenda. Só para ter exatamente, né?
Então, a área de staff, assim, a área de retaguarda, ela é tão importante e ela precisa de uma área tão grande, né? E eu não estou nem entrando em estacionamento, né? Porque se entrar na parte de estacionamento, aí eu estou falando de 6 mil metros ou 7 mil metros que a gente vai ter para atender um salão de 1.000 metros. Mas assim, o que as noivas tem que se atentar, assim, que tu consegue lembrar agora de cabeça, assim, que não seja garçom e comida na hora de escolher o local? Bom, primeiro, assim, é importante que as pessoas, elas sempre coloquem na ponta do lápis tudo que ela vai precisar para a festa dela, né? Porque isso acontece. Isso é uma coisa que a gente realmente, de fato, a gente mudou quando a gente entrou no mercado, tá? Praticamente, quando a gente entrou, todos os lugares, a forma de apresentar a proposta era o seguinte: o buffet custa tanto, garçom à parte, o aluguel do espaço, aí depois tinha que alugar mesa, cadeira, tal. Guardanapo. Guardanapo, toalha de mesa, enfim. Então, no final das contas, ficava tão desmembrado que a pessoa ela não tinha noção de quanto realmente ia custar, né? E aí a gente mudou isso. Comparar é ruim, né? Quando vem alguém tudo globalizado. E a gente mudou isso lá atrás. Então, os nossos orçamentos, eles eram muito maiores, assim, né? Muito, né? Os valores eram muito maiores do que se as pessoas imaginavam quando pegavam de outro lugar, porque realmente, assim, ela estava comparando comida com o evento, né, pronto. Inteiro, né? E hoje, assim, ainda tem lugares, né, em algumas pessoas, que pelo fato de não ter o local, é um buffet à parte, de não ter algumas coisas, a pessoa ainda faz separado. Mas a grande maior parte, assim, né, uma boa parte dos profissionais acabaram aglutinando um pouco mais aquilo que é competência daquela empresa. Então, assim, mas mesmo assim ainda é algo que é importante o cliente sempre colocar na ponta do lápis, porque muitas vezes ele vai falar, ok, mas não tem a mesa, não tem a cadeira, não tem manobrista. Gerador. Né? Sim, aí a pessoa tem que ver tudo. Eu sempre digo, a pessoa tem que observar o valor global, né? Porque às vezes tu pega um orçamento e vê, mas isso é só comida, mas não adianta, porque tu vai ter que contratar garçom, tu vai ter que contratar tudo por fora, né? Sim, a parte do buffet ele é, sei lá, 1/3 do nosso custo. E assim, quando tá o serviço completo, como tá ali com vocês, o controle e a garantia de ser um serviço de excelência é muito maior, porque tu já controla todas as fases, né? Tu tens a tua equipe. Não vai ter um problema de choque de uma equipe de outra. Às vezes, eu achei que era assim, eu achei que era assim. Eu achei que a responsabilidade era tua. Já tem uma coreografia já bem... que funciona, né? E tem algumas coisas assim que a gente não abre mão, por exemplo, né? A gente não faz 2 padrões, né, ou 3 padrões de serviço. Né? A gente pode mudar cardápio, a pessoa pode fazer um upgrade, a pessoa pode botar uma coisinha a mais. Né, resolvi colocar um ingrediente, né? Mas o padrão que a gente trabalha... é sempre igual. Ele é... Exatamente. Então, assim, todo casamento a gente vai trabalhar com o mesmo material, com o mesmo padrão de taças, com o mesmo padrão, né, de talheres, com o mesmo número de garçons por pessoa. Então, a nossa entrega em termos de padrão, a gente não tem tipo... o pacote ouro e prata, por exemplo, entende? Né, o que acontece, como eu falei, algumas pessoas fazem upgrades, né? Mas esse upgrade, ele não é para melhorar a qualidade do serviço, né? Ele é para ter uma opção, de repente, quero fazer uma coisa a mais na madrugada, quero ter um item a mais, quero colocar um prato a mais no buffet. Sempre dá para ter a mais, né? A gente sempre brinca que hoje em dia é um evento, casamento, que o céu é o limite, tudo é possível, né? É verdade. Mas aí tirar também, daí perde a qualidade, não é uma ideia. Exatamente. Então a gente trabalha num padrão ali que a gente não abre mão, né? A gente não vai fazer um evento, por exemplo, sem manobrista, né? A gente não vai fazer um evento que não tenha a pessoa cuidando, né, ali da limpeza do banheiro, que fica um homem no banheiro masculino, uma mulher no banheiro feminino. Então tem algumas coisas que a gente trabalha já nesse padrão e isso a gente não mexe, né? Diferente muitas vezes, né, de você ter opções de padrões diferentes, né, com a empresa. A pessoa pode falar, ok, eu tenho esse aqui, né, que custa X, mas ele tem um garçom um pouco a menos, tem, né, um cardápio que realmente é bem mais simples, vou trabalhar com vidro, enfim, e esse aqui que aí é prata, cristal. Né, cristal, enfim. Então, esse é algo que a gente já colocou assim, e é bacana, porque, como você falou, quando a gente faz nesse formato, todo evento que a pessoa vai, a gente consegue ter uma entrega com uma experiência bacana. E isso faz com que a gente consiga, né, ter um nome, um conceito assim, bom, assim, né? Porque realmente a gente evita, né, que a gente vai ter eventos que de repente não vai sair daquele padrão que as pessoas estão acostumadas.
E tu lembras, assim, tá falando aí de pedido, ou de algum upgrade? Alguma noiva já te pediu uma coisa, assim, que tu olhou, meu Deus, ela tá louca? Algum pedido, assim, muito impossível de realizar? Vamos lá, né? Vamos chegar de Desses nave, 20 anos, né? Tipo, eu queria chegar com cavalos aqui. Não, Nave da Xuxa. ensaio com cavalo a gente já fez lá, tá? Viu? Tem espaço pra tudo. Né? Tem um casal que eles, né, gostam bastante assim, de cavalo, enfim, e eles chegaram a analisar assim de entrar de carruagem, assim. Jura? Porque era uma piada, né, Fê? Era uma piada, gente. Eu vou deixar claro que era uma... Gente, mas sempre tem alguém que vai pensar nisso, assim. Até porque não que é a uma gente acha fazenda, que não uma é coisa assim, possível. né? E recentemente eu tenho um cliente também que perguntou se ele poderia chegar a cavalo dentro do salão. Dentro? Aí a gente teve agora... Antes também da reforma poderia pensar, mas agora acho que não. Não, mas dá. Dá? Dá. Meu Deus. E a gente teve agora também recente um que o noivo chegou com a Harley dentro do salão. Acho que eu vi fotos. Né? E na Então- medida do possível, então, eu tô vendo que tu tentas realizar o pedido. Tô vendo que tu tá gostando dessas ideias diferentonas. Não, tem bastante, assim, o bacana é que realmente vai customizando, né? A pessoa, ela pega aquilo que é a paixão dela, né? E que é importante pro casal e, né, praticamente, assim, dificilmente não tem uma forma de você conseguir, dentro da estrutura que a gente tem, proporcionar aquilo. Então, imagina, muito bacana, né? Conseguir entrar com a Harley dentro do salão, assim, né? E tu se empolga, assim, com essas coisas? Tu assim, É cara, legal, que né? massa. O diferente, assim, ele anima, né? Ele faz a gente também, né? Ir evoluindo, e abrindo a cabeça, enfim, porque se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, o mesmo formatinho, né? Chega uma hora que você começa a entrar numa bolha, né? Então, por isso que quando você perguntou assim, qual que eu gosto mais, né? Quando a gente pega um cliente que a gente passa tudo, ou quando pega um cliente que passa muita coisa pra gente. É claro que quando a gente pega um cliente, né? Que passa muitas coisas pra gente, assim, o serviço, na parte comercial, o atendimento, tudo, ele é mais difícil, né? Porque assim, você tá saindo da tua zona de conforto. Mas é isso que faz com que também a gente consiga, né, abrir a cabeça, ver o que está acontecendo, ver qual que é a tendência. Né? E tem algumas coisas que a gente percebe, por exemplo, nesses 20 anos, a gente percebeu assim que teve um período que a idade média dos casais que a gente atendia foram aumentando, assim, né? O pessoal, né? Eu vou te falar que nos últimos 2 anos, assim, eu já comecei a perceber que a gente começou a atender muita gente mais nova. Então, assim, isso foi uma observação, assim, que até me chamou a atenção, foi cerca de 10 dias, mais ou menos, que eu comecei a falar assim, puxa, cara, a gente tá atendendo muita gente, assim. Casando mais novo. E é Quem que é mais diferente. novo? É menos 30? Menos 30, né? Então, assim, chegou um período, assim, que a gente começou a atender 30, 35 e tal. E isso, assim, a gente começou a perceber, assim, que, né, o pessoal, assim, 20, né, sei lá, de 22 a 30, assim, diminuiu muito. E hoje eu tô percebendo, assim, que a gente tá atendendo mais casais novamente Nessa abaixo faixa de etária. 30, assim, né? É bem isso, vai percebendo as tendências também, né? E é interessante, porque é diferente, assim, você atender um casal, né, mais velho e um casal mais jovem, né? Então, se você pega o pessoal acima de 30, né, que não é velho, obviamente, né? Obrigada. Mas é diferente, assim, você tem um envolvimento diferente, um envolvimento dos pais, enfim. Total. Quando você pega um pessoal mais jovem, você tem um pouco mais de envolvimento dos pais, o que é bacana, sabe? Porque, querendo ou não, você vê uma aproximação ali das famílias também, né? Então, né, as reuniões, por exemplo, com o pessoal mais jovem, acaba que são reuniões, assim, aonde geralmente os pais vêm, né? Muitas vezes dos dois, né? Tanto, né? Do casal, né? Do Noivo da noiva. Noivo da noiva, né? Mas aqui, hoje em dia também a gente tem noivo. Sim, Então, sim, claro. Então, assim, acaba que você tem um envolvimento, assim, diferente, né? E claro, quando você pega um pessoal mais velho também, você acaba tendo, né, uma dinâmica, assim, do que a pessoa quer também mais definido. Quer dizer, gente mais decidida, geralmente, já sabe melhor o que quer, né? E aí também tem menos envolvimento dos pais. Sim. Então as decisões acabam sendo um pouco... também. Ou menos dependência também, né? Então é diferente, né? Mas é uma tendência, assim. A gente viu que foi subindo a idade e agora a gente percebe que já está diminuindo de novo. Né? Desculpa te interromper, mas uma outra tendência que me veio à cabeça agora é que antigamente era muito comum
A maioria dos casamentos que eu ia, a pessoa era igreja e a festa no mesmo dia. Então, a gente ia na igreja, depois todo mundo ia pra lá. Hoje em dia, eu até acho que tem bastante gente que ainda casando na igreja, mas opta por fazer isso em outro dia. A regra tá ficando E a no cerimônia mesmo local. é no mesmo local da festa. Então, quando a gente começou era praticamente tudo igreja, depois o pessoal ia lá pra Alameda e tal, né? Aí tinha uma pequena parte que fazia o casamento no local. E aí foi crescendo, né? Eu acho que o número de casamentos que eram no local versus aquilo que é na igreja, eu acho que já começou a aumentar para a igreja de novo. Então assim... As tendências estão voltando. Pouco antes da pandemia, assim, vamos pensar, 90% né, casava no local, né? Já começou a mudar um pouco. Então, assim, as pessoas já estão casando novamente mais na igreja e fazendo a festa na Alameda. Então, teve um período que era meio a meio, né? Então, quando começou lá atrás era só a igreja, aí foi crescendo no local, aí chegou um momento que era meio a meio, aí chegou um momento que 80% era na Alameda, e eu percebo que agora a gente já está atendendo muitas pessoas que já estão casando na igreja e indo para lá. Pra você dificulta alguma coisa, assim? Não, só começa antes o serviço. Na verdade, assim... Muda, assim, pro convidado, né, é mais confortável ir direto pro local, porque, né, não precisa estacionar 2 vezes, chega lá a gente já tem algum tipo de serviço e tal, né. Mas, assim, casar na igreja também é muito legal, né, porque pra pessoa que tem muitas pessoas que têm esse sonho, né, e tem muitas pessoas que são também ligadas à questão da religião, enfim. Então, eu acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que não tem melhor e pior, né? Eu acho que é questão realmente de... questão de... no meu caso, por exemplo, né, eu casei mais velho, né? Casei em 2017. E a gente, né, fez a cerimônia na Alameda. Não seria um padre, né? Então já estava tudo certo. A Alane ia fazer a nossa cerimônia, enfim. E quando estava mais ou menos uns 3 meses, aí a Camila, né, minha esposa, falou assim, putz, acho que para meus pais é importante que seja um padre. E aí eu falei, putz, eu tenho que correr atrás. Correr atrás de um padre. Sabemos que todo mundo sabe como é difícil achar um padre. Né? Então, aí tive que correr. Aí eu, putz, não achava minha certidão de batismo lá em São Paulo. Meu pai falava que era num lugar, minha mãe falava que era em outro. Eu liguei nos 2, eles não encontravam e tal. Mas consegui resolver. E aí foi justamente nesse formato, né? A gente casou uma semana antes na igreja, porque você não pode fazer o casamento religioso no local. E aí depois, no dia, faz uma bênção que se torna, de fato, a cerimônia. Aí foi muito legal. Foi o padre Wilson que fez, enfim. Mas realmente, assim, para algumas pessoas, eu percebo lá que a questão de ter um padre para fazer a celebração, enfim, é muito importante, né? E por isso que também eu percebo que essa questão, assim, de as pessoas estarem voltando para a igreja, além da questão religiosa, acho que tem uma questão, assim, também que as pessoas começaram a querer resgatar um pouco isso. O que eu acho muito legal, né? Então, ver que hoje, por exemplo, tem pessoas mais jovens novamente casando, procurando a questão, assim, né, da igreja. Então, para mim, eu vejo que é um resgate, assim, um pouco, assim, né? Eu acho que a humanidade é assim, né? A própria moda é assim, né? A boca de sino foi, voltou, né? É cíclico, Então, existe essa roda que vai girando, né? Então, as meninas estão se animando mais cedo agora. Uma coisa que a gente passou ali, batido, que tu falou ali do serviço, do número de convidados e tal. Como que funciona? Já até no nosso Instagram deu um pouco de repercussão isso. São as quebras e os furtos que tem na festa. Como é que vocês lidam com isso? Tá no preço? É recorrente? Realmente as pessoas levam objetos... Assim, o furto, né, é muito raro, tá? E se tem, eu não digo que é um furto, né? A pessoa muitas vezes, levou uma tacinha do Mosca Mullen porque achou bacana, tal. A pessoa, né? 40 pessoas acharam. É que eu digo, gente, em que momento, né? Uma vez a gente abriu perguntas e as pessoas falaram que levaram um guardanapo. Em que momento a pessoa achou que o guardanapo era uma lembrancinha? O guardanapo foi pra enrolar o docinho. Pra enrolar o doce. É mais fácil de entender do que a caneca de Mosca Mullen, gente. Mas assim, o furto é muito pouco, assim, sabe? O que acontece é quebra mesmo, né? Então, uma festa, quanto mais animada e mais longa, mais quebra a taça, né? E basicamente quebra a taça. É muito raro alguma outra quebra, né? A não ser, sei lá, a pessoa subiu numa cadeira, pulou demais, quebrou uma cadeira, enfim. Mas
O furto, assim, eu vejo, assim, que quando acontece de sumir, aí não é nem com a gente, geralmente com o pessoal do bar, né? Mas eu vejo, assim, que é mais essas tacinhas, são bonitinhas e tal, não sei o quê. E a pessoa fala, vou levar uma lembrancinha do casamento da minha amiga. Mas ela, muitas vezes, não tem noção, gente, entende? Não tem noção, eu também acho que não tem No noção. Instagram falaram que levava um prato. E assim, não era um prato, eram 12. Tipo, era um Mas de conjunto repente, de pratos. Mas aí eu acho que não foi convidado. Não, eu tenho uma amiga também que falou que até, assim, kit de banheiro, cola de cílio que ela tinha, assim, no banheiro, tudo levaram. Ah, não. O que tem no banheiro, vai. assim... Tem a cesta, certo. Ela falou que foi tudo que tinha no banheiro levaram. O que tá no banheiro ali, assim, realmente o pessoal acaba levando, assim... consome, acho que durante a festa, Não, uma mas tem parte, gente que acha né? que é farmácia, né? Chega ali, pega a cartela. Vou levar pro marido, vou levar pra, né? Já faz assim na mesa. Tem o desodorante. Mas a quebra, tem algumas festas, assim, que a quebra realmente é bem alta, né? E já teve gente, assim, que discute, não quer pagar, porque acha que foi muito... Porque a gente sabe o que acontece, né? Vou te falar, assim, que... No final das contas, assim, quando você tem uma festa que a quebra é muito alta, que a festa foi muito boa. A pessoa já tem uma noção que vai ter, Então, assim, né? a pessoa, ela, ok, né? Tá tão feliz e a festa bombou tanto, né? Eu sempre falo que uma festa que não tem hora extra e que não tem quebra nenhuma, foi aquela festa meio, sabe? Meio paradinha, meio, né? Foi tão animada. Falando hora extra. Exatamente, né? Hora extra. Como é que fica isso? Daí os noivos estão ali, eles não querem ir embora, daí... E vocês empurram? Não? Vai contando? Tem limite? Então, hoje a gente trabalha, né? Com limite, assim, até às 6 da manhã. A gente sabe bem o limite. Mas tem festas que vão mais. Mas a gente coloca no contrato até às 6, porque muitas vezes você vai ter um evento no dia seguinte. Tá. E aí a gente não pode ficar assim... Porque, né, daqui a pouco, uma festa na sexta, a gente tem uma outra no sábado. E tem que ter tempo para poder montar outra. Então, agora, quando não tem o evento no dia seguinte... A gente sempre acaba, né? Se a festa realmente for passada das 6, a gente né, deixa rolar. Não né? tem aquela história de liga a luz, diminui. E não tem o alvará com horário, não? Porque tem alguns lugares aqui em Florianópolis, especialmente, tem, né? E assim, é complicado. Tem lugares que... Hoje, assim, né? Como que funciona, né? Se você tem um local que você não incomoda ninguém... você pode, teoricamente, girar 24 horas. Por mais que você possa ter um alvará, enfim... Mas você não vai incomodar, né? Mas não está incomodando ninguém, você consegue... Ninguém vai reclamar, né? Ninguém vai reclamar. Existem alguns lugares aqui em Florianópolis, não só em Floripa, né? Mas São Paulo, no meio lá também, enfim... que se a pessoa não tiver super mega estruturada, em termos de isolamento acústico, em termos de um formato legal, assim, para que a pessoa, quando saia do local, não faça barulho na rua também, né? É só salão, né? Aí realmente a pessoa começa a ter limitação, né? No caso de Jurerê, o que acontece é que dificilmente lá você também conseguia, nos locais que tinham, se estruturar. Porque você não conseguia também construir ali, né? Então você tem um local, pé na areia, super bacana, bonito, estruturado, e aí você tinha uma limitação de horário e você fala assim, mas por que o cara não constrói então aqui e faz um isolamento acústico e tal? Mas porque ele também não conseguia construir, porque não era permitido, né? Uma área totalmente residencial. Não só isso, mas é uma área assim, é uma área que, por exemplo, você só podia ter estrutura não permanente, né? Por uma questão ambiental, por uma questão, entende? Então acaba que nesses lugares o pessoal faz um ajuste de conduta, enfim, e acaba tendo, né, algumas limitações em termos de horário. Até certa hora pode banda, depois só pode DJ, depois não pode nada, depois só pode som ambiente, né? Mas também, assim, esses lugares, a tendência também é que seja mais cedo, né? Né? Se você falar, vou casar frente mar, não vai chegar lá às 8 da noite, né? Entende? Faz mais sentido, de repente, ser um casamento à tarde mesmo, né? Então, eu acho que, de certa forma, acaba funcionando bem para aquela proposta, para aquele público, né? Para aquilo que, de repente, o local proporciona de diferencial, que é o visual, que é mais de dia esse diferencial. Então, eu acho que... Dá para adequar. Dá para adequar bem, assim, né? É uma dica que a gente sempre fala aqui, né? Escolher o seu estilo e procurar local e fornecedores de acordo com isso, né? Porque não adianta também tu querer casar, por exemplo, a gente já falando aqui do exemplo direito, querer casar num lugar que tem um horário certo pra terminar assim mais cedo e esperar uma festa que inimigos do fim. Inimigos do fim. Bandas não adianta tu assim, teu sonho ser a banda e querer casar num lugar que a banda vai ter que tocar às 10 da noite, ou seja, que a festa vai estar ainda começando. Eu, inclusive, sempre falo, vou ser obrigada a fazer outro casamento, porque eu queria uma banda e eu não podia lá,
obviamente, mas é que a minha ideia era um jantar, não era uma festa. Eu achava que viu? ia ser. Ela seria a noiva. Que não ia ter quebra. Não, e que ia ser assim, é só um jantarzinho pra 50 pessoas e chegar lá com 150 e um casamento. Foi um Não, processo, vamos né? todas fazer renovação de votos. Ó, os meus 15 anos de casar estão se aproximando. Mas essa coisa de realmente ter que se adequar ao estilo que tu queres, no lugar que tu queres, obviamente tem que pensar em tudo isso, né? Não dá pra esperar uma coisa que não pode ter. Isso, é bem isso, né? Você tem que entender o que você quer da sua festa e ver o local tudo, que né? vai Hoje em que dia vai tem atender. muita opção de... Tem bastante opção, né? Tem opções festa. diferentes, né? Então você tem, né, lugares, né, mais jardim, você tem lugares frente mar, você tem lugares que é totalmente salão, você tem Alameda, que é um salão estruturado, mas ao mesmo tempo você tem um jardim. Então, assim, acho que hoje Floripa, assim, tá bem servido, assim, né, de lugares legais, com bons serviços. Acho que tem bastante gente trabalhando bem, assim, nessa área, né? Quando a gente atende, né, um casal, e aí eu não digo só na parte de casamento, né, mas na parte também, assim, corporativa, quando a gente atende o pessoal de fora, o pessoal realmente fica, assim, super encantado, né, com o que encontra em Florianópolis, né, numa festa. E aí eu não tô falando só da gente, tô falando, assim, da qualidade das pessoas que fazem o doce, né, do pessoal da decoração, do padrão das bandas, da qualidade de fotógrafos. Então, hoje, assim, Floripa, assim, tá bem estruturado e com bons profissionais, assim, nessa área para fazer eventos, né? E é engraçado, porque, assim, eu posso falar porque eu sou paulista, né? O paulista, ele acha que tudo que é de melhor tá lá, né? Sim. Até porque muita coisa realmente é. Sim. Mas, de serviço, assim. Mas, quando a gente faz um evento, né? Tanto social quanto corporativo, que tenha o pessoal de São Paulo, porque o paulista, ele tem uma coisa, ele acha que tudo que é de melhor tá lá, mas ele reconhece coisa boa. E quando tem, ele elogia. Então, quando a gente faz os casamentos ou os corporativos de São Paulo, normalmente são aqueles que a gente recebe maior número de elogios no salão, assim, sabe? Né? Porque eles realmente, de repente, vêm, não esperavam esse padrão, e aí eles realmente, assim, ficam, né, surpreendidos e eles elogiam mesmo, né? O paulista, ele tem isso, né? Ele é um pouco, né? Ok, não vou encontrar, né? Não vai ser igual aqui as coisas que eu vejo em São Paulo, a pizzaria... Né? Não existe pizzaria melhor que aqui em São Paulo, não sei o quê. Mas quando ele encontra uma pizzaria que ele acha que é melhor, que ele viu lá, ou no mesmo padrão, ele chega lá e elogia o dono da pizzaria, sabe? Então é legal, assim, porque a gente tem esse feedback bem forte, assim, do pessoal de fora. E tá tendo bastante procura, né? De gente fora para fazer casamento aqui. Tem bastante, né? 2 motivos. Primeiro, Floripa é um destino, né? Então, é diferente, né? Você fala, ok, eu vou fazer meu casamento, quero fazer meu casamento fora de São Paulo, por exemplo. Aonde que eu vou fazer? Vou fazer em Curitiba, vou fazer em Goiânia, vou fazer não sei o quê. Vou fazer em Floripa, né? Sim. Então, Floripa puxa, né? A praia tem esse charme, né? Mesmo que não faça na praia, mas tem um sim, charme sim. da... Não, assim, a cidade, né? É uma cidade, assim, que tá super em alta, assim, em termos de turismo, né? E... Segundo, tem pessoas que procuram aí a praia, né? Então, aí muitas vezes vem pra Floripa, não fecha conosco, porque muitas vezes, né? Mas algumas pessoas, mesmo assim, procurando praia, acabam conhecendo a Alameda e optam, né? Mas, e tem a questão também em valores, né? Você fazer um casamento no padrão que é feito aqui em Florianópolis, se você for fazer, por exemplo, em São Paulo ou Rio de Janeiro, custa muito mais. Então, algumas pessoas acabam também conseguindo, né, colocar um padrão assim, por exemplo. E aí eu vou, né, até mais longe, né? A gente fez um casamento um tempo atrás que era no pessoal, né, da Coreia. E... Né? Nossa, que diferente. Na verdade, assim, eles são da... É família coreana. Família coreana e tal. E aí veio o pessoal lá da Coreia mesmo. Cara, eles ficaram assim, eles falaram... Meu Deus, alucinados, de certo, né? Falaram assim... Eles mandavam, assim, vídeo na hora, assim, pros amigos que estavam lá na Coreia. E o pessoal perguntava assim, mas quem que é a celebridade, enfim. Porque, assim, pra eles, aquele padrão de festa... Né? É algo assim surreal. Sim. É aquilo que a gente faz aqui que a gente está acostumado, né? O padrão da sua festa, da sua, sabe? Então, assim, para eles é algo assim que é muito diferente. Quando você pega um americano, já é. Sim, a gente vê os casamentos americanos, as madrinhas não se arrumam nem com maquiador, às vezes se arrumam entre elas. Entende? A minha prima que mora lá casou, é bem diferente, e ela é brasileira, né? As amigas muito são brasileiras, então trazem um pouco da cultura, né? Não era um casamento totalmente americano. Mas mesmo assim, tu já vê muito choque, assim, de... Sim. Agora, se a gente já percebe essa diferença, por exemplo, que um americano vem pra cá numa festa
e já vê que aquilo que tá... A festa nossa aqui para eles não é, né, o mesmo padrão, assim, né? O coreano mesmo... Acho o máximo, né, gente? Então... eu só queria falar, assim, que a gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, pra encerrar o nosso papo, o que tu falarias pras noivas, né, que buscam um local, assim, o que elas precisam buscar na hora de escolher, de fechar um local? Bom, primeiro, assim, entender qual que é o perfil dela, né? Então, se realmente ela quer um lugar, né, o horário, se ela quer um lugar, de repente, né, frente-mar ou não, enfim. Mas eu acho que, independente do estilo, é importante ela entender a estrutura, porque, assim, tem casais e tem noivas, né, que são mais tranquilas, assim, para, de repente, uma mudança, né, daquilo que foi o programado. Por exemplo, né, tem muitas noivas que falam assim, quero casar na piscina. Aí não coloca tenda, nada, porque realmente tem um custo muito alto. E muitas vezes o sonho da pessoa é casar realmente ao ar livre, né? Só que aí ela faz um plano B, porque se chover, ela já tem um plano B lá dentro do salão, que vai ficar super bacana e tal. Aí eu falo, olha, mas você tem... Né, o teu temperamento permite isso, né? É verdade. Entende? A gente sempre fala isso. Quem quer casar ao ar livre em Florianópolis tem que ter uma paz de espírito. Uma paz de espírito. Então, assim, porque senão aquilo que é o sonho dela começa a se tornar um pesadelo, uma tortura, né? E aí a gente vê que algumas pessoas tiram isso de letra. A gente já pegou, por exemplo, casais que no dia tava meio chovendo, meio não, tal, e eles estavam de boa, assim, tanto faz para eles fazer dentro ou não, tava tudo ok, né? Ok, se conseguir fazer fora é lucro, né? E a gente já pegou pessoas que sofreram muito com isso. Então, acho que é importante, quando a pessoa vai ver um local, ela entender dela o perfil realmente assim, ok, eu vou pegar um local que, né, o diferencial é, de repente, se tiver um dia super bacana, né? Sim. Que é bacana isso, mas ela tem que estar pronta para se, de repente, aquilo não acontecer daquele formato, né? Uhum. Como eu deixo bem claro para as pessoas que vão fazer no jardim. Eu falo, olha... Tem que realmente saber, né? Ou você já pensa em algo que, né, que você não vai mudar depois, né? Ou você tem que ter realmente essa paz de espírito, assim, sabe? De chegar e falar assim, ok, tá acontecendo um pouco diferente do que eu tinha sonhado e tal, mas tá tudo bem, né? Mas eu acho que a estrutura do local é algo assim que sempre é importante, avaliar, né, com os cerimoniais se o local funciona ou não, né? Porque... referências, assim. Pegar referências, enfim. Hoje, como eu falei, a gente tem bons locais, estilos diferentes, eu acho que tem para todos os gostos, né? Mas é claro que tem lugares que muitas vezes eu vejo que as pessoas arriscam demais, né? Vai lá no meio do nada, monta uma tenda, de repente não cria a estrutura necessária, né? Tem lugares que tem tenda e tem estrutura, né? E tem lugares que a pessoa... Eu já fui várias vezes, por exemplo, a pessoa fala, puxa, a gente tá pensando em fazer uma festa na minha casa. Aí eu vou lá, né, para poder fazer uma avaliação. Aí eu chego e falo assim, olha, cara, vocês têm que montar muita coisa que talvez vocês não tenham noção do que vai precisar. Tipo banheiro, as pessoas não têm noção dessa estrutura por trás, né? Então, é legal fazer em lugar diferente, é legal a pessoa muitas vezes fazer na casa dela, né, se ela tem espaço para isso. Mas, assim, a estrutura é algo assim que a pessoa sempre tem que pensar. Porque se ela não se estruturar muito, seja onde for, tá? Na Alameda, em qualquer local, enfim, se ela não se estruturar ou não pegar um lugar muito estruturado, ela vai depender mais, assim... De sorte. De sorte, exatamente. Então, gente, acho que era isso no episódio de hoje. Fábio, a gente queria te agradecer. Passa rápido, né? A gente queria te agradecer. Agradecer novamente por aceitar o nosso convite, dizer que foi uma delícia conversar contigo. Diz aí quais as redes sociais que as pessoas podem... Alameda Casa Rosa? Alameda Casa Rosa. Entraria, acho que o Instagram hoje é o jeito mais fácil, assim, de conseguir ver o que está acontecendo, o que a gente tem feito. E, né... Com certeza, algumas pretendem ver vocês lá novamente. Sim, né? Olha os maridos. Já vai chegando bodas, aí já tá com 10 anos, né? Já fiz 13. Faltam 2, eu quero fazer uma festa de 15. Vou deixar aqui registrado. Mas então é isso, gente. Obrigada por nos assistirem. Sigam a gente também nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é Papo de Madrinhas Cast. E o nosso YouTube e o nosso Spotify é só Papo de Madrinhas. Sigam, comentam e curtem. E até o próximo episódio. Vamos brindar. Um brinde.